Bom dia, meu nome é Gilson Matheus, eu sou aluno do segundo ano da Escola de Aplicação Professor Chaves e eu tô aqui para introduzir vocês nesse vídeo, que é a culminância do primeiro semestre da eletiva de Direitos Humanos, coordenada e orientada pelo professor Bruno Tobias, para alguns alunos da nossa escola. Nesse vídeo vocês vão ver algumas discussões sobre os tópicos discutidos nas nossas aulas, tendo todos eles subdivididos nos capítulos aqui embaixo na descrição, com cada apresentador trazendo suas respectivas informações e considerações sobre os temas apresentados durante as nossas aulas. Eu espero que seja de bom uso o nosso material, que você use para se informar bem e que ele informe vocês direitinho, ou que pelo menos eles lhe abram interesse para que pesquisem mais sobre os temas aqui debatidos. E espero que gostem. Foi uma coisa muito prazerosa de se fazer, uma coisa muito prazerosa de estudar. Obrigado, professor Bruno, pela orientação e por tudo mais. Obrigado a todos os apresentadores que vocês vão ver a seguir, que gravaram esses vídeos. E, enfim, é isso. Muito obrigado a você que está assistindo por apreciar a nossa culminância. E é isso, fiquem com o vídeo. Meu nome é José Lucas, eu sou aluno da eletiva de Direitos Humanos da Escola de Aplicação Professor Chaves e hoje eu vim falar sobre um dos pontos abordados em nossas aulas, que foi a questão da democracia. Primeiramente, o que seria democracia? Democracia é um regime político onde os cidadãos participam igualitariamente no desenvolvimento e criação de leis, podendo ser representados ou até mesmo diretamente. No Brasil, temos uma democracia representativa, que é a mais plausível, dada a vasta quantidade de cidadãos e que eles não conseguiriam ser atendidos individualmente. Então, as pessoas votam no representante que acreditam defender suas ideias para que eles tenham voz em grandes órgãos do governo federal e do estado, enfim. No Brasil, em democracias representativas, temos o Estado Democrático de Direito, assegurados pela Constituição, que também assegura que todos são iguais perante a lei. O Estado Democrático de Direito é a soberania popular. É criado por uma Constituição que é formada por vontade popular e também assegura direitos humanos e afins. Nas nossas aulas, nós discutimos um dos pontos que foram um ataque à democracia que aconteceram aqui no Brasil. Esse último aconteceu em janeiro desse ano, 2023, que foi quando ocorreu o ataque à sede do Poder Executivo do Brasil, quando o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, ganhou as eleições. A oposição não aceitou isso que foi decidido democraticamente. Quando isso acontece, o país ele entra em uma balança muito grande, porque de um lado há as pessoas que realmente tiveram suas vontades satisfeitas por meio de votação. Por outro lado, tem a oposição que não aceitou a sua derrota por meio da votação também. O que acontece é que a democracia ela nunca vai conseguir abranger uma vontade popular de 100%. Sempre vai ter oposição. E a democracia ela não precisa ser algo com unanimidade, e sim com a sua maioridade. Porque não há como numa sociedade, numa população de mais de 200 milhões de habitantes, como é no Brasil, chegar a um consenso que seja bom para todo mundo, que todo mundo, na verdade, veja como bom. E quando isso ocorre, a oposição que ataca piamente representantes e todas as pessoas que tiveram suas vontades satisfeitas com aquele resultado. No Brasil, a gente viu muito isso, na verdade, também por parte de grandes governantes, né, do passado, de presidentes, que não aceitavam também a democracia, não aceitavam o fato do Estado Democrático de Direito e usava do seu poder enquanto representante para tentar atacar a democracia. Vimos isso no golpe de 64, que foi a ditadura militar, onde o então presidente Getúlio Vargas atacou a democracia, impedindo, na verdade, a democracia de continuar por um grande período e colocando um regime militar, uma ditadura, que é o que ataca a democracia, ataca a Constituição e o Estado Democrático de Direito, onde ele impõe as suas próprias vontades, a vontade do regime militar e aquilo que beneficia apenas a ele, sem querer saber da vontade pública naquelas questões. Grandes revoluções, grandes revoltas foram feitas após esse feito, até que, enfim, a ditadura militar chegou ao fim. Logo após, tivemos a eleição do presidente Fernando Collor, que foi o primeiro presidente a sofrer impeachment por conta de
de atacar também algumas coisas que não eram vistas como boas pelos cidadãos, ele foi tirado do poder justamente pela força democrática que o país tem. Quando a população se junta em sua maioria para mudar alguma coisa, ela consegue mudar. Isso que foi o que aconteceu, e esses impeachment, o fim da ditadura militar e o início dela também são grandes exemplos da democracia e da ausência de democracia também. Ao meu ver, a democracia é algo a ser muito respeitada, apesar de que ela nem sempre vai estabelecer o que eu acho como certo. Porém, eu preciso, como cidadão, aceitar que aquilo foi escolhido pela maioria da sociedade onde eu estou inserido. E isso também devia ser uma visão que deveria ser adotada por vários dos nossos cidadãos, pela sua maioria, na verdade, e também por representantes do povo que muitas vezes não aceitam isso. A democracia é muito atacada, está sendo muito atacada nos últimos tempos, e a gente precisa ter cuidado com isso, porque uma vez que a democracia cai, toda a sociedade cai também, porque a gente começa a não conseguir expressar a nossa vontade, mesmo que seja através de outras pessoas, mas a gente começa a viver refém de um sistema onde o governante impõe suas vontades sobre a população. E é isso que eu vejo como democracia, é isso que eu tirei como análise do que aconteceu nos últimos tempos, e é isso que eu deixo para reflexão. O que seria democracia e como devemos aceitá-las, mesmo que não seja algo que sempre vá nos beneficiar. Meu nome é Leonardo Ferreira, sou da eletiva de Direitos Humanos do 2º ano e eu vou falar sobre a religião e crenças e a forma que ela afeta a sociedade. Bom, sendo a crença uma parte fundamental de uma religião, pessoas de diferentes religiões ou até mesmo da mesma religião podem ter crenças inseridas ou em histórias diferentes, o que algumas vezes podem causar discussões e brigas de um indivíduo contra o outro, até mesmo de grupos organizados extremistas, que causam violência generalizada contra quem não é adepto de suas crenças, como é o caso de grupos extremistas muçulmanos. Alguns casos não envolvem uma violência direta, mas sim discriminação. Algumas pessoas, por exemplo, adeptos de religiões de matriz africana, sofrem muito preconceito por uma grande parcela de pessoas aqui no Brasil, que não entendem quais são os dogmas e o significado e acabam discriminando por achar que são cultos a seres malignos. A religião também pode ser usada como ferramenta de validação de alguma informação sobre alguma pessoa ou algum conceito, como pessoas que usam alguma crença de uma população e atribuem ela a si próprio, com a intenção de atrair votos ou influência. E a religião também pode ser usada para definir aspectos de quem a segue, como comportamento e principalmente cultura, que está bem atrelado com a religiosidade. Isso, é claro, depende do quanto cada pessoa segue a sua crença e se tiver alguma. Oi, meu nome é Maria Eugênia, e no nosso primeiro encontro foi trabalhado o processo de globalização e de comércio internacional. Foi de entendimento da turma que ambos trabalham simultaneamente. O aumento da globalização, assim como o do mercado mundial, afetam diretamente em questões ambientais. Um dos muitos tópicos discutidos pela turma foi o projeto Willow, que consiste em uma escavação no Alasca para exploração de petróleo. O projeto foi aprovado pelos Estados Unidos no dia 13 de fevereiro deste ano e fornecerá até 278 milhões de toneladas de gases para a atmosfera, gerando efeitos colaterais em grande escala pelos próximos 30 anos. Além disso, tópicos como de países subdesenvolvidos são retratados no processo de globalização e diferentes tipos de formas de governo foram apresentados e discutidos pela turma. A aula ajuda no processo de conscientização e de opinião sobre relações internacionais dos alunos. Os direitos humanos são um conjunto de normas e leis que apenas protegem a dignidade do ser humano. Com isso, ela se aplica ao próprio ser humano em si, como também à relação dele com a sociedade. Isso também se refere à relação dele com o Estado e a necessidade que o Estado tem em promover como ser humano. E podemos dizer que algumas delas são o direito à educação, saúde, trabalho, lazer, segurança própria, identidade e a infância. Então, tudo que é o mínimo para um ser humano. Claro, hoje em dia a gente vê que há muitas discriminações, há muito esse problema
de que tantas empresas como outras pessoas e etc. Sim, temos essa questão de algumas pessoas também que não respeitam os direitos humanos de outras pessoas. Isso trata tanto do preconceito como o aproveito profissional. E então podemos dizer que os direitos humanos, por mais que na teoria seja algo extremamente bom e pacífico de uma certa forma, algo que podemos dizer um paraíso nas ideias, na realidade e na ação, podemos dizer, ao ser posto em ação, não é algo que não é um sonho, como nós pensávamos. E claro, isso vem desde o início, o ser humano tem negligenciado os direitos humanos em todas as formas, e isso em escravidão, mal feito a outros, próprio preconceito e discriminação hoje em dia. Direitos humanos, por mais que seja algo necessário realmente nos dias de hoje, algumas pessoas e empresas, podemos dizer, organizações, não conseguem entender quão necessário é, e por mais que entendam, não conseguem entender ou exercer a lógica de que isso é realmente necessário e uma regra que deve ser seguida. Olá, meu nome é José Arthur e eu sou aluno da eletiva de Direitos Sociais e Humanos da Escola de Aplicação Professor Chaves. E eu vim falar sobre um dos temas que foram abordados em nossas aulas, que foi a questão do fanatismo político. Bom, o que é o fanatismo político? O fanatismo político, como o nome mesmo já sugere, é o fanatismo por algum político, por alguma ideologia política ou até mesmo por um partido. Quais são as causas disso? São pensamentos próprios, são pensamentos que temos devido a coisas que vemos, ao que escutamos de pessoas próximas, ao que vemos em televisões, jornais, rádios e etc. Por algum meio de comunicação, que são diversas. E como isso afeta a sociedade? Bom, o fanatismo político ele afeta a sociedade de uma forma negativa, já que por causa do mesmo ocorrem brigas, ocorrem homicídios, famílias se separam, enfim. Como a gente acompanhou recentemente, um resultado do fanatismo político foi a invasão ao STF por fanatistas políticos, onde eles destruíram completamente as estruturas, rasgaram obras de arte. E isso, querendo ou não, diz respeito a toda a sociedade, inclusive eles mesmos, mas naquela hora eu acho que não pensaram muito bem nisso. E qual seria a solução para isso? Seria cada um respeitar a opinião política do outro, sem precisar estar discutindo de uma forma tão agressiva, e simplesmente a gente viver em paz e entender que cada um tem seu próprio pensamento. Olá, meu nome é Laura, sou da eletiva de Direitos Humanos e Cidadania, ministrada pelo professor Bruno. Irei discutir sobre migração, um conceito muito amplo e com diversos acontecimentos históricos que acabam interferindo na nossa convivência, na cidadania enquanto ser vivente e na nossa cultura. Migração é o ato de deslocar de um lugar para outro. No início da nossa existência, o conceito de migração é o nomadismo, o que é deslocar, sem rumo, apenas para a sobrevivência. Dentro de um longo processo, formou-se uma sociedade integralmente complexa. Então começam a fixar-se em certos locais. A mente humana evolui. Criam-se estados, leis, direitos, mas também disputa por territórios, disputas por crenças diferentes, costumes diferentes. Em certos casos mais extremos, perseguição e morte. Podemos denominá-la esta agora de diáspora, quando as populações inteiras são forçadas a migrar ou escolhem sair do seu local de origem e vivem em outros países como imigrantes ou refugiados. Como exemplo, a diáspora grega, hebraica, síria e africana. Também outros conceitos que veio com a modernização da sociedade e a da industrialização dos produtos. Um deles é o êxodo rural. Saída das pessoas do campo para as cidades, à procura de melhor condição de vida. Mas esse fluxo descontrolado surge o impacto social, a marginalização da população mais vulnerável e desigualdade social. Os tipos de migração e seus efeitos não são estáticos. A migração depende qual o seu motivo ou qual local você está indo. Infelizmente, a sociedade ainda não é empática. O deslocamento de certas pessoas as incomodam, acarretando em xenofobia, discurso de ódio e violação dos direitos humanos. O nosso principal objetivo é uma reflexão da sociedade e construção do pensamento crítico e relativista. Meu nome é João Lucas e eu estou aqui para falar sobre a discussão, o debate que tivemos em sala, na aula de eletiva sobre direitos humanos, sobre a ditadura militar. Primeiramente, precisamos entender o que foi a ditadura militar.
Ela foi a tomada do poder pelos militares, obviamente, no Brasil, em 1964, dizendo eles ser com o objetivo de eliminar a corrupção no Brasil, colocar o Brasil para frente com todo o potencial que ele tem e eliminar a possibilidade de uma possível tomada do poder dos comunistas. Bom, o golpe de 64 começou derrubando Jango do poder, que era o presidente na época. No começo, a mídia apoiou bastante o regime militar, pois eles não sabiam da... como é que seria a palavra correta? Merda que estava por vir. O governo militar logo começou a prender os seus concorrentes políticos, seus opositores, oprimir a população, aprovar leis que legalizavam a censura e, de certa forma, até não legalizavam, mas deixavam a tortura e outros tipos de métodos de interrogatório como uma parte cinza da lei, nem certo nem errado. Bom, depois disso, além disso, a gente também tem que levar em consideração que o governo militar, apesar de não ter durado tanto, uns 20 e poucos anos mais ou menos, ele foi muito forte e opressivo, pois a sua metodologia era simples e clara: eliminar toda e qualquer afirmação contra o governo, eliminar todo e qualquer um que possivelmente fosse uma ameaça ao governo. Claro, também não podemos esquecer que as pessoas que estavam lutando contra o regime militar, às vezes, hoje em dia, na verdade, contam meias verdades, que dizem o seguinte: queríamos derrubar o governo, instituir a democracia novamente, etc. Só que, na verdade, isso não é verdade. O que eles queriam mesmo era derrubar o governo militar normalmente e instaurar uma ditadura de direita, uma ditadura socialista. Mas, como a história já provou, eles não foram bem-sucedidos e a democracia voltou. Além disso, o governo militar também é conhecido pelas suas obras faraônicas inacabadas, como, por exemplo, a Transamazônica, que era uma rodovia que teoricamente expandiria o acesso da população ao norte, com uma rodovia gigantesca, toda pavimentada e bem construída, levando até lá. Coisa que não aconteceu. As obras teoricamente deveriam estar continuando até hoje, mas o que a gente vê quando a gente pesquisa a Transamazônica em qualquer site é simplesmente lama e mato engolido na estrada. Bem, o que podemos concluir é que o governo militar, apesar de ter seus motivos para ser iniciado, que não foi apenas o de eliminar uma possível tomada do poder comunista, mas também esse pensamento militar de que eles eram os únicos que poderiam salvar o país da mão dos comunistas, da mão da corrupção, da mão da população que não saberia regir o país, porque um cidadão é egoísta e só sabe pensar para si mesmo, enquanto o militar se sacrifica pela população. Foi instaurado desde a época do Império, muito tempo atrás, até na época da primeira guerra que o Brasil desenvolveu, que foi a Guerra do Paraguai. A Guerra do Paraguai, o Brasil tinha um exército totalmente desorganizado e não funcional. Mas, como eles entraram em guerra, o Brasil precisava urgentemente de um exército funcional e eficiente. E como nós sabemos, o Brasil foi um dos ganhadores da guerra. Mas o que o governo na época e até os governos posteriores fizeram em relação a isso foi simplesmente dizer basicamente o seguinte: vocês fizeram seus papel e é isso, vocês não vão ganhar nada, nenhum reconhecimento, nenhum mérito, nem nada. Isso plantou na cabeça dos militares a semente de que eles eram os únicos que poderiam salvar o país. Coisa que só foram se confirmando na mente deles, é claro, com os escândalos de corrupção, com o Brasil não se desenvolvendo, com os outros países interferindo na política interna do Brasil e etc. Coisa que continuou ocorrendo e muito forte dentro da ditadura militar. Ou seja, o que eles fizeram foi basicamente a mesma coisa que todo mundo estava fazendo, só que de forma mais clara e mais violenta. Novamente, venho aqui no finalzinho agradecer a vocês que tiraram um tempinho para prestigiar o nosso trabalho. Espero que ele tenha sido informativo e de um bom uso para todos vocês. Muito obrigado do fundo do meu coração. E é isso. Tchau.